Isso. Abriu o Foi. Tá abrindo o PowerPoint. Tá o PowerPoint. Agora sim. Vai. Pronto. Oi? Isso. Pode? Coloca. Obsidiar. Isso. Pronto. Pode começar? Pode começar. Tá bom. Ei, se alguém tiver que falar alguma coisa, eu não estou vendo vocês. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo. Mas se tiverem que parar e falar alguma coisa, interromper, não tem problema, não. Bom, nós vamos falar da qualidade na prática mediúnica, que é de Manuel Filomeno de Miranda. Na parte 11, ele fala do compromisso que nós temos como médiuns. Então, da importância que a gente tem sendo médios, de como a gente está usando essa nossa mediunidade, né? A forma que a gente vai usar, a forma que a gente vai desenvolver isso, a forma que a gente vai lidar com essa nossa mediunidade, que todos nós... Qual seria o nosso compromisso? Aí ele pergunta o seguinte: qual a orientação espírita para o indivíduo que tem compromisso mediúnico? A mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina a destinação ao bem, com renúncia e desinteresse pessoal do médium, ou se transforma em preocupação, sofrimento e perturbação para ele mesmo e aqueles que o cercam quando praticada de forma leviana. A gente vê a responsabilidade que a gente tem, seja trabalhando numa mesa mediúnica ou em qualquer outra forma, do que a gente está passando, do que aquilo que a gente vai passar para outra pessoa, do que a gente vai dizer. Não se trata de compromisso vulgar para exibicionismo barato ou promoção pessoal. Porém, para, através de intercâmbio com os espíritos nobres, serem as criaturas arrancadas do lamaçal dos vícios, ao invés de se tornarem campo para as paixões vis. Os médios devem exercê-las com devotamento e modéstia, objetivando a divulgação da verdade. Aí a gente vê a responsabilidade no que a gente vai passar, principalmente, às vezes, numa mesa mediúnica, seja numa mensagem que você diga, ou seja, numa psicografia, a divulgação da verdade, sem a interferência do médium naquela mensagem que está chegando para ele. Posta a mediunidade a serviço das ideias enobrecidas, é alavanca para o progresso e apoio para todas as aspirações do bem, do belo e do eterno. Isso está no livro Médiuns e Mediunidades, no capítulo 9 do Divaldo Pereira Franco. Aí eu fiquei vendo isso, quando de repente a importância que a gente tem, não só às vezes na casa espírita, numa mensagem que a gente dá, ou numa reunião mediúnica, ou numa psicografia, mas também até em outros segmentos espiritualistas, que de repente a pessoa pode daquilo que ela está recebendo, ela está influenciando as mensagens que ela recebe, está passando pelo filtro do médium, ou ele está vindo direto, aquilo que está vindo, ele está recebendo de forma só da parte mediúnica, sem a interrupção do médium. Porque isso também é importante de saber se a gente também não está interferindo, ou principalmente se não está tendo nenhum animismo nesse contexto. É verdade. Né? Agora é você. É verdade. E também mostra, né, de uma certa forma, que o médium, esse compromisso que o médium tem com a mediunidade, ele tem que ser exercido de uma forma bem responsável, com humildade, sem vaidade. Porque a gente sabe, né, através dos estudos, né, que a vaidade é um dos piores entraves à mediunidade, quer dizer, ao médium, né? Ele começa a se achar o bambambam da cocada preta e aí torna o caldo todo. Até as entidades podem se afastar. Aí, quer dizer, os bons espíritos acabam se afastando com isso e vão entrar aqueles que vão querer se passar por A ou por B ou por C e não tem nada a ver. Mas que vão se afinizar com aquele médium. Que vão se afinizar com aquele por aquela situação que ele está vivendo. Exatamente. Pode ler. Bom, vamos ler a próxima, então. De que forma o médium, consciente do objetivo da mediunidade, é fiel né? Desculpa. Vou repetir. De que forma o médium, consciente do objetivo da mediunidade,
e fiel ao seu compromisso mediúnico, através dele se engrandece. Quer dizer, né? De que forma que o médium, exercendo esse objetivo da mediunidade, né? Como é que ele pode se engrandecer através desse trabalho, né? Exercendo esse compromisso que ele tem com a parte espiritual. Aí vamos ver o que o Viana de Carvalho respondeu, né, ao Divaldo, né? A mediunidade é um compromisso grave para o indivíduo, que responderá à consciência pelo uso que lhe conferir, como sucede em relação às faculdades morais que o credenciam à felicidade, como a mediunidade propicia imensa área de serviço iluminativo, conclamando pessoas sérias e interessadas à conscientização dos objetivos da vida. Então, a gente sabe que esse compromisso, olha a seriedade, ele fala, é um compromisso grave para o indivíduo. Responsabilidade grande. Que responderá à consciência pelo uso que lhe conferir, como sucede em relação às faculdades morais que o credenciam à felicidade. Quer dizer, a pessoa tem, além de ter moral, né, elevada, tem que ter uma moral muito elevada para isso, né? E ele tem que levar esse compromisso de uma forma muito séria, porque isso não é uma brincadeira. É uma porta aberta para tanto para o mundo elevado como para o mundo inferior. Exatamente. Vai depender do médium. Vai depender do como médium. ele está usando essa mediunidade que ele recebeu. Médium, exatamente. Né? Continuando aqui, né? O exercício consciente, cuidadoso, enobrecido e dirigido para o bem proporciona ao médium os tesouros da alegria interior que decorrem da convivência salutar com os seus guias espirituais, interessados no seu progresso e realização. Quer dizer, então, esse exercício consciente, né, cuidadoso, enobrecido, tal como está falando aqui, né, ele proporciona ao médium os tesouros da alegria interior que decorrem da convivência salutar com seus guias espirituais, interessados no seu progresso e realização. Os próprios guias espirituais da pessoa, os mentores, enfim, né, que estão ali amparando aquela pessoa naquele trabalho que ele está levando com seriedade, vão querer que ele também cresça, que ele progrida naquele trabalho. Né? Não, vai depender do médium. Vai depender do médium. Isso vai depender tudo do médium. Exclusivamente. Eles não vão interferir também nisso. De repente, eles vão ajudar, mas também eles não são responsáveis por isso. Vai depender da moral do médium, do caráter do médium, da forma que ele está usando aquela mediunidade que ele recebeu. Com certeza. Aí é da responsabilidade dele. Isso aí a gente pode, de uma certa forma, deixa eu só terminar esse parágrafo, aí posso que eu quiser perguntar alguma coisa ou não. Da mesma forma, experimenta crescer o círculo da afetividade além das fronteiras físicas pelo fato de os espíritos que com ele se comunicam envolverem-no em carinhosa proteção, aumentando o número de entidades que se lhe tornam simpáticas e agradecidas pelo ministério desenvolvido. Então, a gente vê que se a pessoa levar o compromisso com seriedade, né? Como deve ser feito, assim como o Emmanuel chegou para o Chico e falou, Chico, você está precisando de 3 coisas. Aí eu falei assim, mas o que é? Eu falei assim, a primeira delas, você precisa ter disciplina. Aí ele falou assim, e a segunda? Disciplina. E a terceira? Disciplina. Então, quer dizer, ele tinha que se disciplinar. Primeira coisa que ele tinha que ter era disciplina. Ele tinha que ter responsabilidade para aquilo que ele fazer. Exatamente. Então, quer dizer, para ele poder angariar, né, esses méritos, vamos dizer assim, de ter um contato com o plano superior. Senão, tinha que ser responsável. Tudo estava tudo perdido. Deixa o pessoal também perguntar alguma coisa. Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso dar um pitaco? Pode falar. É interessante que ele diz assim, a mediunidade é um compromisso grave para o indivíduo, né? Que responderá à consciência pelo uso que lhe conferir, como sucede em relação às faculdades morais que o credenciam à felicidade ou a desdita como decorrência da aplicação dos seus valores. Olha o que ele fala, é um compromisso grave, quer dizer, não é uma brincadeira, né?
E como a gente vê no Evangelho, eu não lembro qual capítulo, onde diz assim: a mediunidade é uma coisa santa, né? E que deve ser utilizada santamente, santificadamente, alguma coisa. Eu não tenho o termo exato. Então, isso faz com que a gente desperte mesmo e observe o quanto é grave esse compromisso da mediunidade, né? Porque muitas vezes a gente fala assim, sou médium, mas não leva a sério esse compromisso, né? Então, é melhor o quê? Não utilizar, sabe, fazer qualquer outra coisa, porque se você não vai utilizar de forma séria, vai lhe trazer e nos traz graves consequências. Que os amigos espirituais vão nos ajudando, mas tem algumas coisas que eles não vão fazer por nós, não adianta, né? Então, como diz aqui, como falou, o exercício consciente, cuidadoso, enobrecido e dirigido para o bem proporciona ao médium os tesouros da alegria interior. Esse livro, Médios e Mediunidades, de Viana de Carvalho, ele é muito interessante, ele é muito bom mesmo. E ele nos chama atenção exatamente para isso, para o compromisso. E ele bota essa palavra, grave. Não é assim, um compromisso, mas é um compromisso grave. Era isso que eu queria, só para a gente reforçar bem isso aí, tá? Isso aí. E aquele negócio, tem que ser exercido com honestidade, né? Você vê que ele fala que como a mediunidade propicia imensa área de serviço iluminativo. Quer dizer, ela propicia isso, mas desde que você tenha um compromisso moral, espiritual, né? Tem que ser uma coisa responsável. Não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira, porque estão abertos para os dois mundos, tanto para cima quanto para baixo. Então, e também, nisso aqui, eu ainda penso uma coisa. Às vezes, vamos dizer, que seja uma mensagem que a pessoa vai passar para alguém numa reunião mediúnica. Aquilo que você está passando, vamos dizer que seja uma mensagem, como o Chico tinha, de mensagem para pessoas que já tinham partido, uma mãe, um pai, um filho ir lá receber aquela mensagem. Se o Chico não fizesse aquilo de uma forma responsável, né, que fosse realmente a mensagem daquela mãe, daquele filho, daquele irmão, que for a pessoa que está indo lá buscar aquele alento, que está inconformada, que perdeu um ente querido, ele tinha que ter aquela responsabilidade daquela mensagem ser verdadeira, porque você não podia estar enganando os outros. E as pessoas, tinha gente até que ia, eu cheguei a ver uns vídeos de pessoas que iam no Chico, mas chegavam lá meio assim desconfiadas, meio, será que eu vou receber a mensagem mesmo? Vai ser aquela mensagem muito pronta? Não, aqui está tudo bem, aqui é ótimo. Não, quando ele passava, fazia a mensagem dele, no meio da mensagem ele citava coisas daquela família que aconteceu, que ninguém sabia, então a pessoa já começava a ficar assim, e no final ele assinava de uma forma assim, que só aquelas pessoas daquela família se chamavam de formas carinhosas, de apelidos, que aí via a responsabilidade. As pessoas, não, a mensagem é dele mesmo, porque ele está passando aquela mensagem para outras pessoas. Você vê esse médium que apareceu há pouco tempo na televisão, o João de Deus, como ele se comprometeu. Olha como ele se comprometeu. Porque ele usou a coisa de forma errada. Eu até acredito que tanto ele quanto os outros médios que a gente vê aí nesses programas de televisão, que tem muito nos Estados Unidos, que aquilo para eles é quase que uma profissão, né? Eles têm agente para agendar o dia da consulta deles, eles marcam o dia da casa da pessoa, fazer a tal da leitura, que eles falam. Eu até acredito que eles tenham mediunidade, a não ser que aquilo seja tudo combinado, né? Que não sei se é. Se não for, eu até acredito que eles tenham mediunidade. Agora, se eles estão usando errado isso para ganhar dinheiro, para se promover, o que fala ali da vaidade, que a gente vai ver, vão se comprometer. Aí vai ser o compromisso deles. Eles vão estar usando isso de forma errada. Mas eu até acredito que eles, de repente, têm mediunidade. Mas não foi tudo combinado. Lá nos Estados Unidos, em outros lugares, é muito comum isso. Eles isso é profissão, é uma profissão. Pelo trabalho deles, né? E você falou uma coisa aí do Chico, já aconteceu com o Chico da pessoa receber a mensagem e jogar a mensagem na cara dele. E não aceitar o que estava escrito. Olha só, né?
Quer dizer, a pessoa provavelmente não estava preparada para receber e ela achar que ele era um embusteiro, que ele era um enganador, essas coisas todas. E já aconteceu dele receber mensagem e a pessoa virar para ele e falar assim: Chico, eu acho que tem algumas coisas erradas aqui que o meu filho não escreveria. E aí ele vai, pede que ela espere um pouco, ele conversa com Emmanuel, é chamado o jovem de volta, é feita a correção, e depois ele entrega de novo à mãe, e a mãe fica muito feliz, e ele vira e fala assim: por favor, me desculpe, mas é porque eu estava adoentado, quem não fez bem fui eu. O Chico admite para a mãe isso, né? Que ele que não conseguiu captar bem o que o jovem queria falar. E olha, quer dizer, a humildade dele, né, de chegar e falar que ele não conseguiu captar bem a mensagem. Quando ele corrige a psicografia, a mãe fica super feliz, porque aí sim era o filho dela. E pode acontecer. E aconteceu. Né? Olha só o comprometimento e o compromisso, né? Mas vamos lá. E a responsabilidade dele, né? Eu ainda não terminei de ler aqui, não. Não, já terminou. Você terminou já. Então já terminou. Vou passar para 13. Como deve proceder o médium que se reconhece detentor de compromisso mediúnico para utilizar corretamente as suas forças medianímicas? Aí agora vem como é que a pessoa vai proceder nesse caso, né? Essa parte até frisei que eu achei muito interessante. Nesse campo, impõe-se, deixa bem claro, impõe-se um cuidadoso estudo da própria personalidade, a fim de identificar as deficiências morais e corrigi-las, equilibrar as oscilações de emotividade, policiando o temperamento. Porque, de repente, também a própria pessoa pode acabar influenciando até aquela mensagem que ele vai dar. Então, ele fala que nesse campo é imposto isso, esse cuidado com a própria personalidade. Cara, você vê, né? Pois é, exatamente. Você vê que não é uma coisa de brincadeira, né? É uma coisa séria. O exercício das atitudes comedidas se faz imprescindível para os resultados superiores na vivência das funções paranormais. Então, você vê que ele está se deixando sempre claro, do que eu venho aqui, da responsabilidade, que é uma coisa séria, que não é uma coisa de você ficar fazendo como se fosse uma brincadeira de adivinhação. É uma coisa séria, é uma mensagem que você vai ter que dar para uma outra pessoa, ou numa mesa mediúnica, ou numa psicografia, mas é uma coisa séria. Deve imediato de moralizar-se para assumir o controle das suas forças medianímicas. O sensitivo deve instruir-se nos postulados espíritas. Já começar tendo a base de todo o Pentateuco, de estudar todo aquilo ali para saber o que de repente vai ser seu, o que a mensagem é sua, que mensagem que não é sua, que você pode estar passando pelo teu filtro ou não, se você não está tendo um animismo naquela mensagem que você está dando, a fim de conhecer as ocorrências que lhe dizem respeito na convivência dos espíritos, saber conhecê-los, identificar as leis dos fluidos, selecionar os seus os seus pensamentos. Selecionar os seus dos pensamentos. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. O sensitivo deve... os seus pensamentos são inspirados, isso. Discernir quando a mensagem pode proceder de si mesmo e quando fluir provinda de outras mentes. Você já imaginou? Como é que às vezes é uma coisa até que eu fico na dúvida. Depende como é que o médium vai saber, lógico, depende pelo tipo da mensagem, pela vibração, mas como é que às vezes o médium vai saber se aquela mensagem está sendo dele ou se está vindo só da espiritualidade, ou se ele, de alguma forma, não está influindo naquela mensagem. Pois é. É uma coisa que, de repente, fica até na... Será que a pessoa consegue saber? Não, essa mensagem está vindo do Espírito. Essa mensagem, uma parte foi dele, uma parte foi minha. Por isso o médium tem que estudar, ele tem que se aprimorar, a passar a se conhecer, como diz ali. Mas será que mesmo assim não pode acontecer? Sim. Posso pedir uma pessoa para falar?
Pois não, à vontade. Célia, dá para falar? Não? Não? Não é? Não quer falar nada, não? Ana Werneck, nisso que ela está falando. Olha, eu acho que isso é uma coisa difícil. Quando a gente percebe que a gente está passando uma mensagem, seja escrita ou oralmente, de coisas que você não está habituada, que você não, às vezes nem tem muito conhecimento sobre aquilo, é mais fácil, mas tem passividades, vamos dizer assim, né, que a gente dá, que às vezes são muito semelhantes com as coisas que a gente conhece. Então, eu acho isso assim difícil. Também. A gente tenta selecionar, né, tirar, vamos dizer assim, as nossas coisas, né, os nossos pensamentos, o máximo possível, mas é difícil você distinguir o que é inteiramente seu e o que é inteiramente do espírito. Eu acho que vai sempre haver uma mescla aí. Influência, né? Por isso é que o médium tem que se moralizar o máximo possível. Porque realmente. Passa a mensagem errada, porque né? é uma coisa. Quando a vibração da entidade que está dando a comunicação, ela é muito sutil. Ela chega assim muito. Quem já trabalhou em mesa mediúnica sabe disso. Então ela chega muito suave, muito. Então, se você não tiver com a antena muito ligada naquela entidade que está passando, pode se perder. Você se perde. Você se perde. Você acaba influenciando, passando coisas que ela não está dizendo, mas você está dizendo. Bota a palavra na boca da Posso falar uma outra coisa? Que já aconteceu, inclusive, em reunião mediúnica, que aconteceu comigo, porque quando você é novo, né, é um médium, vamos dizer assim, sem experiência, você fica naquele dilema: será que sou eu? Será que não sou eu? Eu falo, eu não falo, entendeu? Isso, no início, você fica meio assim. Ao ponto de, numa reunião, ter uma médium vidente dizer assim para mim: você não está vendo a freira que está aí do seu lado? Você não vai dar a passividade para ela falar a mensagem que ela quer. Quer dizer, a insegurança é tanto de que aquilo possa vir da gente, que às vezes a gente não dá passividade com medo que seja uma coisa nossa, um animismo. A não ser que você, quando a gente sente uma vibração de um espírito que é bem mais densa, né? Que está vindo de um plano de sofrimento, então você sente aquela vibração mais densa, você sente ela te envolver, aí você sabe que aquilo ali não vai ser seu. Então aí você está percebendo que ela está tomando você, a emoção dela está tomando você, tudo isso você acaba até chorando muitas vezes na mesa mediúnica, que é a entidade que está chorando através de você. Né? É mais fácil de você perceber quando a entidade tem um sofrimento, né? Ou uma raiva, enfim. É mais fácil. É mais fácil, com certeza. Agora, quando é um mentor, às vezes se torna realmente difícil, porque a vibração é tão sutil, ela é tão leve, que se você não tiver bem antenado, você não capta, não. Você vai viajar na maionese, como a gente fala na gíria, e vai descambar. Vai descambar a coisa. Entra aí a insegurança, né? Você acha assim, ai meu Deus, será que é o meu mentor ou não é? Entra a insegurança, né? Mas é o tempo de trabalho, de reunião, o importante, se estiver com o mesmo grupo, e o tempo que vai passando, os anos, vai dando uma maior segurança a todos nós, tanto para um espírito inferior, vamos botar assim, como para o superior também, né?
Porque, Verdade. lógico, evidentemente, isso sempre vai dando essa insegurança. E, por um lado, é bom, porque senão a gente começa a se achar muito seguro e faz assim. É sempre bom ter um medinho, né? Vamos botar assim, bem um medinho, bem Para a fraco. vaidade não subir muito, né? Sempre bom. Vai lá. É isso aí. Vamos embora. Continuando. Embora vivendo no turbilhão da vida atual, o médium não pode prescindir do hábito da oração. Aqui disse, isso foi Joana de Anjos no livro Limiar do Infinito. Ou seja, por mais que seja corre-corre da nossa vida, tem a gente, como sendo médium, tendo mesmo você pode não estar nem trabalhando numa mesa mediúnica, mas a gente sabe que vai continuar sofrendo essas influências, a gente tem que ter a importância da oração. Aí Emmanuel, no Consolador, na pergunta 384, nos fala sobre a mediunidade à luz do Espiritismo. Deve-se provocar o desenvolvimento da mediunidade? A mediunidade não deve ser fruto de precipitação nesse ou naquele setor de atividade doutrinária. Porquanto, em tal assunto, toda a espontaneidade é indispensável, considerando-se que as tarefas mediúnicas são dirigidas pelos mentores do plano espiritual. Isso aí, às vezes, já vi em outras casas também que eu frequentei, às vezes a pessoa chegava na casa no centro espírita, no primeiro dia que chegava, como na outra casa que ela frequentava, ela já estava em mesa mediúnica, a pessoa chegava na semana seguinte já queria ir para a mesa mediúnica. Aí, às vezes, tem que explicar, não pode ser assim, você não pode precipitar, tem que primeiro fazer parte de um grupo de estudo, para frequentar tanto tempo a casa. E, às vezes, é até complicado, porque as pessoas querem, às vezes, se precipitar. Mas eu já frequentava na outra casa. Mas ali você tinha uma cúpula espiritual de uma outra casa. Aqui, uma outra casa, essa casa que você está agora, você tem que se afinizar com essa casa primeiro, para depois fazer essa parte espiritual. E, às vezes, acontecia das pessoas não gostarem, de quererem já entrar na casa e já ir para a mesa mediúnica na semana seguinte. Aí fala, não é assim, você tem que se afinizar com a casa primeiro, participar de... Você já tinha participado de outro em outra casa. É verdade. Porque também, antigamente, quando eu cheguei a ter contato com a doutrina espírita, muito antes de eu me tornar realmente espírita, né? Quando na época do meu tio, do Jorge Vaz, que foi um dos fundadores do lar de do Lar de Isabel, né? Do Lar de Isabel em Teresópolis, né? E naquela época, as reuniões mediúnicas eram abertas ao público. E as pessoas que tinham mediunidade, as pessoas eram convidadas para sentar na mesa, mas era diferente. Normalmente aquela reunião que a pessoa ficava sentada ali na mesa e às vezes dava mensagem para alguém que estava ali sentado. Nem aquela reunião muito chique. Então era muito diferente. Depois, eu cheguei a pegar isso. Conforme a coisa foi crescendo, ficou mais fechado. Foram vendo a necessidade do estudo e de tudo mais, fazendo um curso a respeito disso. As pessoas se harmonizarem com aquele tipo de trabalho. Eu imagino até que isso tenha acontecido. Isso é uma opinião minha. Eu imagino até que isso tenha acontecido de deixar uma coisa mais fechada, porque talvez estivessem passando até mensagens mais do médium do que da entidade. Então, de repente, pode ser que isso tenha se perdido um pouco e se viu a necessidade, não. Peraí, vamos fazer isso mais fechado para não ficar nessa coisa só de ficar mensagem para as pessoas. Às vezes aquilo podia nem ser tanto do espírito, mas ser mais uma mensagem do médium. E também não é só isso, é porque também muita gente não estava preparada, tinha gente que desmaiava lá, até na assistência, porque ficava assustado com tudo. É uma responsabilidade muito grande. Né? Vamos lá, continuando aqui. Só um pouquinho. Por que razão, essa questão da reunião... uma questão que eu gostaria de colocar para todos nós, que seria bem, bem interessante. Vamos começar a pensar e falar o seguinte: reunião mediúnica, não mesa mediúnica. Por quê? Dá a impressão que só pode ser feito numa mesa. Entendeu? Então, vamos assim, a reunião mediúnica. Por que muitas vezes no começo, a reunião mediúnica, bem lá atrás, no começo, era como se fosse um espetáculo, entre aspas, como eram as mesas girantes na época. Então, foi chegando, evidentemente, que tem alguma literatura sobre isso, em que ter esse trabalho de maneira privada.
Porque muitas vezes é o que vocês estavam falando, podia acontecer, né? Vamos dizer, as pessoas iam, e ainda tem, não pensem que não tem. Ainda tem. Aqui em Teresópolis tem. Sim, com certeza. Com plateia. Entende? Tem, Ainda aqui em tem. E é É complicado. verdade. Porque, quer É queira, complicado. quer não, vamos colocar aqui uma reunião mediúnica é um atendimento fraterno para o desencarnado. Será que Desencarnado. ele vai querer que seja exposto a toda a situação dele? Será que aquele que ele prejudicou, que vai estar sentado na plateia, que eu matei você, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, quer dizer, então, são coisas assim que esse privado ele é muito importante, tanto para o espírito desencarnado, que merece respeito, nesse caso, quanto também para o próprio médium. Tá? Com certeza. Quer falar, Célia? Está batendo com o dedo. Quero. Tem que, no capítulo 2, do Livro dos Médiuns, vai falar sobre mediunidade, sobre reunião mediúnica, ele vai falar o seguinte: sobre esse aspecto, os médiuns glosam para que o fenômeno se produza, faz-se mistério a intervenção de uma ou muitas pessoas dotadas de especial aptidão, que se designam pelo nome de médium. O número de cooperadores em nada influi, a não ser que entre eles se encontre algum médium ignorado. Quanto aos que não têm mediunidade, a presença desses nenhum resultado produz. Pode mesmo ser mais prejudicial do que útil para a disposição de espíritos em que se acham. É verdade. Se você faz uma reunião aberta, tem muita gente ali que não tem mediunidade ostensiva. Então, eles podem, com pensamentos fora do contexto, influenciar a reunião e prejudicar mais ainda do que ajudar. É verdade, com certeza. Tem esse detalhe também que a Célia falou. Principalmente se a pessoa estiver meio descrente, né? A pessoa está ali, mas está assim, não estou acreditando nada disso aqui, não. Estou achando que isso aqui é besteira. Palhaçada danada e tal. Está atrapalhando mais do que ajudou. É verdade. É por aí mesmo. Bom, Vamos? onde é que tá? Você começa. Tá. Continuando. Por que razão a maioria dos médiuns são, de preferência, utilizados por entidades tão doentes quanto eles? Essa foi uma pergunta. De afinidade. Essa é uma pergunta que foi feita, né? Aí a resposta foi a seguinte: né? Mediunidade é compromisso com a consciência sedenta de recomposição do passado. É meio de servir com segurança e desprendimento no trabalho a outro por intermédio de alguém. Talvez não sejas um grande médium, conhecido e disputado pela louvação dos homens. No entanto, procura constituir-te obreiro do amor, que não é ignorado pelos infelizes, podendo ser identificado pelos sofredores da erraticidade. Isso está em Dimensões da Verdade, capítulo 1, texto, Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco. Né? Então, você vê, mesmo que a gente não seja nenhum bambambam, nenhum médio lá coroado, que nem o Divaldo, o Chico Xavier, né? Entendeu? Né? Mas a gente tem o nosso compromisso. Eu tenho o nosso compromisso com a parte espiritual. Então, a gente deve fazer aquela... E pela lei de afinidade, também está dizendo aqui, entidades tão doentes quanto eles. Semelhante atrai semelhante. Semelhante atrai semelhante. A gente vai se afinizar com os espíritos afins, a gente não vai ser por isso que a nossa... de um olho de anjo que vai encontrar a gente, não. Por isso que a nossa missão é trabalhar com o sofredor, porque a gente é sofredor também. Pô. Não vai ser de um olho de anjo que vai conversar com a gente, exatamente. Não. Quer falar alguma coisa, Alguém quer falar alguma coisa? Por aí mesmo, né? Como fala, né? Médiuns, de preferência, utilizados por entidades tão doentes quanto, né? Eu fico tentando imaginar eu receber Francisco de Assis. Meu Deus! Não vai rolar. Não vai rolar. Não adianta. Né? A energia não vai encaixar. Quer dizer, então, realmente isso acontece. Não que a gente vá receber só sofredores, não.
sofredores, Pode ir. médios, espíritos medianos, essa coisa toda. Mas eu gostaria de pedir também a participação da Marisa. Marisa também é de reunião mediúnica. Marisa, você tem algum exemplo? Eu peço licença a vocês dois, só para sua experiência nesse setor, Marisa. Eu concordo com a Ana, que, no princípio, a gente fica numa situação bem difícil, tendo que medir, né, se a influência é nossa, se é... Principalmente quando o espírito está falando alguma coisa que é justamente a sua opinião a respeito daquele assunto. Então, mas a gente consegue perceber, porque nessa hora é uma hora mesmo que precisa de muita concentração e ajuda, né, dos nossos mentores espirituais para que a gente possa passar realmente o sentido, né? E quanto a sempre virem espíritos que são doentes, é porque, numa grande maioria, são os grandes necessitados, né, de uma explicação, de um apoio, de uma orientação. Então, eu não sou vidente, mas na casa que eu estava anteriormente, tinha mais de uma médium vidente, e elas sempre relatavam que eram filas, que a sala estava com muito maior número de nossos irmãos necessitados do que a gente tinha capacidade de transmitir, e muitos aproveitavam o que estava sendo dito para um, eles aproveitavam daqueles conceitos para se melhorarem, para acharem, né, um caminho melhor. Rosângela, posso falar um pouco? Pode, Vera. Não, é que houve um comentário lá uma vez no estudo sobre uma médium que estava no final da reunião, ela sentiu que o mentor queria falar através dela. Mas ela pensou, não é possível, né? Porque eu acho que eu não vou conseguir passar essa mensagem do mentor. E ela ficou um tempão pensando, né? Será que é mesmo? Será que ele quer mesmo? Aí, nisso, alguém deu a passividade do mentor logo a seguir, porque ela ficou titubeando, não se sentindo capaz. Né? Eu achei interessante quando ela citou isso, que ela não estava se sentindo capaz de dar passividade para o mentor, porque ela achou, através de mim, não é possível. Então, eu acho até que não é como a Marisa falou, a quantidade de sofredores é muito maior, mas em determinado momento, o mentor ele pode se identificar na parte mediúnica, de repente, não no caráter, se afinizar com aquele médium por alguma situação e dar uma passividade, porque não dá a impressão de que a gente só vai passar o que o outro igual a nós, né, pensa. Não, e não é bem assim, né? Não é bem assim, com certeza. Com certeza. Tá. Vamos lá? Bom, não? Continuando, né? Sou eu ou você? É você, né? Em síntese, qual o conceito-chave para a dignificação do compromisso mediúnico? A mediunidade, para ser dignificada, necessita das luzes da consciência enobrecida. Quanto maior o discernimento da consciência, tanto mais amplas serão as possibilidades do intercâmbio mediúnico. Está no momento da consciência de Joana de Ângelo. Aí o projeto do Manuel Filomeno de Miranda nos diz que a mediunidade é uma faculdade inerente ao homem e deve ser exercida com objetivos elevados. O seu uso determina a destinação ao bem com renúncia e desinteresse pessoal do médium. Ele deixa isso bem claro, não tem outro destino para a gente usar a mediunidade. O seu uso determina a destinação ao bem, ponto. Com renúncia e desinteresse pessoal do médium. Então, não é para a gente se envaidecer,
porque está numa mesa mediúnica, que está recebendo mensagem mediúnica, porque não, é só para usa só para o bem e para desinteresse do médium. É verdade, por aí mesmo. Continua. Agora é você. Agora vamos ler aqui Influência Moral do Médium. Está no Livro dos Médiuns. Isso está no Livro dos Médiuns, capítulo 20, Livro dos Médiuns. Questão 226. Vamos lá. 226.1. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do... Desculpa, ele está fazendo uma pergunta, perdão que eu li mal. O desenvolvimento da mediunidade se processa na razão do desenvolvimento moral do médium? Não. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. Mas já não acontece o mesmo com o seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Achei perfeito. Quer dizer, essa resposta foi... Perfeita. Né? Você vê que eu vou até repetir. A pergunta foi o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade, né, se processa na razão do desenvolvimento moral do médium, quer dizer, ela equivale ao desenvolvimento moral do médium? Uma coisa não está ligada à outra. Aí a resposta foi assim, não. Foi bem claro. A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independe da moral. Mas já não acontece o mesmo, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Quer dizer, se o médium for uma pessoa votada para a moral, para as coisas boas, para a elevação moral e tudo mais, aí ele vai fazer um bom uso daquela mediunidade. Senão vai acontecer o que muita gente faz aí por aí, entendeu? Querendo tirar dinheiro de muita gente e vai por aí afora. Né? Então, aí depois vem a segunda questão. Você quer ler? Não, pode ler. Sempre se disse a mediunidade é um dom de Deus, uma graça, um favor divino. Por que, então, não é um privilégio dos homens de bem? E por que há criaturas indignas que a possuem do mais alto grau e a empregam no mau sentido? Todas as nossas faculdades são favores que devemos agradecer a Deus, pois há criaturas que não as possuem. Podias perguntar por que Deus concede boa visão a malfeitores, destreza aos larápios, eloquência aos que só a utilizam para o mal. Acontece o mesmo com a mediunidade. Criaturas indignas a possuem porque dela necessitam mais do que as outras para se melhorarem. Perfeito isso, né? Pensas que Deus recusa os meios da salvação dos culpados? Ele os multiplica nos seus passos, coloca-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los. Olha só que responsabilidade, que resposta. Você tem uma chance. Quer dizer, de aquele que também é mau, ele também vai ter mediunidade. Mas, agora, vai caber a ele, se ele deve usar aquilo de uma forma útil, boa ou não. Não é nem só ter a mediunidade, é como ele fala aqui, ó. A possui dela, porque dela necessitam mais do que outros para se melhorar. Então, ele recebe aquela mediunidade como uma ajuda. Exatamente. Agora, se você não vai usar de forma correta, cabe a eles aproveitar. Aí vem uma observação de Kardec, que é o seguinte. Ele fala assim, os espíritos dão lições quase sempre com reserva, de maneira indireta, para deixarem maior mérito aos que as aproveitam. Mas são tais a cegueira e o orgulho de certas pessoas que elas não reconhecem nas lições recebidas. E ainda mais, se o Espírito lhes dá a entender que se referem a elas, zangam-se e chamam o Espírito de mentiroso ou de atrevido. Basta isso para mostrar que o Espírito tem razão. Quer dizer, só isso aí já mostrou que o Espírito estava coberto de razão. Porque você está jogando conversa fora, camarada. Está falando besteira, não tem nada a ver. Já mostrou que... Alguém quer falar alguma coisa? Rosângela. Alguém? Tereza. Eu vou falar bem rapidinho, né?
Só vou deixar aquela pergunta, uma pergunta no ar que eu já passei até para vocês. A faculdade mediúnica é orgânica ou espiritual? Só isso, só para pensar. Não, ele estava respondendo aqui. Foi o que ele falou aqui. Né? A faculdade propriamente dita é orgânica e, portanto, independente da moral. Sim, eu entendi, sim. Mas eu acho que eu não mandei para vocês, eu não lembro se eu já mandei para vocês, um artigo bem interessante sobre isso. Mas se a gente for falar sobre isso, vai atrapalhar o estudo, né? Quando ele fala da mediunidade, da faculdade, se ela é orgânica ou se ela é espiritual. Vem cá, eu não falei um dia inteiro sobre isso? Pois é. Eu fiz um estudo sobre isso, foi o segundo estudo. Pois é. Não, eu estou relembrando, Eu estou relembrando. A pergunta de hoje era outra. Você morrer é o mesmo que desencarnar? Morrer é o mesmo que desencarnar? Pois é. Eu acho que eles não assistiram, não. Eu não lembro se eles assistiram o seu estudo. Não. O que eles vão dizer é que a faculdade é orgânica, mas o dom é do espírito. Porque o corpo físico ele não tem nenhum, ele só tem um automatismo fisiológico. O dono das decisões é o espírito. Depois eu mando para vocês. Tá. Vai ser bom, interessante. Esse livro aqui, que é a mediunidade, tudo que você precisa saber do Richard Simonet, me deu foi a série de aniversário. Tem um tempão. Aqui ele está falando exatamente sobre isso. Essa mediunidade de ordem física está no corpo. A mediunidade é uma faculdade espiritual inerente a todos os espíritos. Quando reencarnamos, fica sujeita às condições do corpo. Neste aspecto, podemos dizer que é orgânica. Neste aspecto, podemos dizer que é orgânica, porquanto subordinada a uma estrutura física que não iniba ao contato mais amplo com o mundo espiritual. Foi quando nós falamos da pineal. Se você não vier com a pineal programada, você não vai ser nunca um médium. Não adianta você ficar a vida toda tentando que você nunca vai dar passividade, você nunca vai fazer uma psicografia, você médium nunca vai fazer portas. Médium porta fechada. Não, Tereza. Tereza. Médium porta. Acho que ela saiu. Pois é. Vamos lá? Vamos lá. Bom, continua. Peraí, não terminou. Não terminou. Não terminou. Não. Você já leu aqui embaixo, amor. Sim. Você terminou. Vamos lá. Os médiuns, em sua generalidade, não são missionários na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contraíram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, um passado obscuro e delituoso. Então, se a gente está se achando muita coisa por ser médium, então, já viu que a gente não é. É melhor baixar a bola. Não, a gente não vai dar autógrafo, entendeu? A gente não vai dar autógrafo, ninguém vai fazer selfie com a gente. São almas arrependidas que procuram arrebanhar todas as felicidades que perderam, reorganizando com sacrifícios tudo quanto esfacelaram nos seus instantes de criminosas arbitrariedades de condenável insânia. Está o livro Médio de Francisco Xavier de Emmanuel. Aí, nos domínios da mediunidade de Chico e André Luiz, ele diz o seguinte: mediunidade não basta só por si. É imprescindível saber que tipo de onda mental assimilamos para conhecer da qualidade do nosso trabalho e ajuizar a nossa direção. Aquilo que a gente está falando desde o início, a responsabilidade do que a gente está pensando, de agir corretamente. Você está dizendo que a mediunidade por si só não basta, você tem que ter o pensamento reto. Isso aí me lembra a história do Divaldo, que ele chegou para Joana de Ângeles certa vez e falou assim: Joana, eu quero ter uma família, eu estou querendo ter uma família, eu quero casar e ter filhos. Aí ela falou assim: não, nessa encarnação você não vai ter isso, porque a sua missão agora é outra.
Ele tinha que resgatar, né? Tinha que fazer um resgate lá, as coisas que a gente não sabe, aí a parte espiritual dele que sabe, né? Então, ele tinha que ter um direcionamento em outro sentido na vida. Assim, nessa encarnação, você não vai casar e não vai ter família. Bom, família ele tem bastante filhos adotados. Não ia ter esposa e filhos, né? Gerados por ele. Exatamente. Vamos lá? Você. Continuando. Mediunidade é bênção. Isso fala Joana de Ângeles, através da psicografia do Divaldo Franco. Né? E ela fala assim: desfruta com alegria, ajudando sempre. A existência terrena não constitui um passeio ao país da fantasia, embora muitos desavisados sim o considerem. Assume a responsabilidade de viver dentro dos padrões educativos propostos pelas leis da evolução, colhendo os ópimos frutos da harmonia e do bem-estar. Esse ópimos é como se fossem os ótimos, né? Como se fossem os ótimos frutos da harmonia e do bem-estar. Honrado pela oportunidade de ser operário mediúnico na seara de Jesus, trabalha para corresponderes à expectativa, permanecendo fiel até o fim da jornada, sem angústia nem aflição. Então, você vê que a Joana de Ângeles, ela fala, assume a responsabilidade de viver dentro dos padrões educativos propostos pelas leis da evolução, colhendo os ópimos frutos da harmonia e do bem-estar. Quer dizer, então a gente tem que assumir essa responsabilidade. Ou você se enquadra, ou você enquadra. Ou então, ou você se enquadra, ou você se enquadra. Não tem outro jeito. Aí eu botei aqui a mediunidade ao longo da história, porque a gente vê que a mediunidade não é só dentro da doutrina, né? Então, a mediunidade, como faculdade inerente ao ser humano, sempre esteve presente na história da humanidade, de acordo com a época que foi tratada de diferentes formas. Eu só botei só um resumo para dar tempo de falar um pouquinho. O homem primitivo tinha as práticas ritualistas de adorar o sol, adorar a lua. Né? Então, a Índia tem o Código de Vedas, que é a crença na existência dos espíritos. Na China, tem a evocação dos espíritos ancestrais. No Egito, tem os magos dos faraós. Na Grécia, a gente tem as pitonisas, que evocavam os deuses. E na Roma, as sibiras, que interrogavam os espíritos. Então, a gente vê que isso aí, a gente sabe que não está dentro da doutrina. Isso já existia milênios antes e vai continuar existindo até se a doutrina terminar, se fosse o caso. Porque isso já faz parte da história. Agora é você. Vamos lá. Recordações da mediunidade. Já está terminando. Isso agora já está terminando. Isso é do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, né? Tá, isso aí. Bezerra de Menezes chega a comentar através de Ivone Pereira, né? No primeiro capítulo intitulado Faculdades em Estudo, que normalmente os médiuns mais seguros são aqueles que apresentaram uma grande intensidade mediúnica desde a primeira infância, pois estes já trariam, na grande maioria dos casos, uma tarefa específica na mediunidade, tendo, consequentemente, sido preparados em encarnações anteriores e na erraticidade de forma cuidadosa para tal. Existem mediunidades que do berço se revelam no seu portador e estas são as mais seguras, porque as mais positivas, frutos de longas etapas reencarnatórias. Mediunidade. Bezerra de Menezes faz um comentáriozinho a respeito. Ele diz assim: prossigamos em nossas tarefas mediúnicas, de vez que as bênçãos de hoje, na seara do bem, ser-nos-ão amanhã generoso celeiro de paz e luz. E a responsabilidade continua. E agora, para encerrar, aí eu trouxe um médium, uma mediunidade, um exemplo a ser seguido, né? Porque o melhor exemplo que o próprio Chico, como médium, como responsável que ele tinha, como a disciplina que Emmanuel cobrou dele, da responsabilidade, para mim não teve. Então, ele, para mim, é um exemplo como o Divaldo, como tantos outros.
É isso aí. Eu fecho aqui, como é que eu faço para sair? Vamos entrar na sala de bate-papo com a turma. Agora, como é que eu volto para lá? Fechei certinho. Fechou? Como é que eu faço agora? Tira. Espera aí. Sai do Eu tiro compartilhar sem. ecrã. Isso, voltar. Tá aí. Muito bem. Voltei. Tá aqui. E aí? Agora eu tô me vendo de Foi novo. bom, não foi o trabalho? Não foi bom de fazer? Tenho Deu pra certeza salvar? que vocês, muita coisa vocês aprenderam, que é 1 hora só, né? Nossa Dentro Senhora. dessa pesquisa, essa coisa toda, vocês ficaram com muita coisa, muita parte, muitas coisas, né? Que em 1 hora não dá para colocar. Tem que fazer um resuminho. Se for aprofundar. Fazer um resumo. Não dá, não. Sim. Foi muito bom. Deu 1 hora. Tá vendo? Então, a dupla foi indo, né? A dupla de dois deu certo? Pois é, né? Mas a gente, uma mentora dessa como você, Eu, não tem como. mentor, hein? Ó, mentor. Tô mais para obsessora. Obsessora eu até aceito. Posso colocar uma coisinha? Pode colocar. Assim, não sei se dá para falar alguma coisinha, Pode né? falar. É porque isso tudo que a Lucy e o Márcio falaram, né, em relação à seriedade, em relação a estudo, em relação... a gente pode perceber lá atrás, nas parábolas que Jesus falava, né, a respeito do envolvimento que você tem que ter com a espiritualidade. Entra no seu quarto e ora, né? Pede a Deus, se liga. Então, tudo que Jesus vem colocando esse tempo todo tem a ver com isso, tem a ver com a pureza de pensamento, com a seriedade com que você encara a vida, as coisas, o seu irmão, o seu vizinho, né? As pessoas que te rodeiam, e a gente entender que somos exemplo mesmo, querendo ou não. Então, se somos exemplos, somos que exemplo? Que tipo de exemplo? Né? Então, isso, é lógico, vai interferir no médium sobremaneira, porque ele tem, eu posso falar ele, porque eu estou na terceira pessoa mesmo, né? Ele pode, a pessoa que é médium, tem essa responsabilidade grandiosa consigo primeiro, e depois para aqueles outros que vão receber a ajuda, porque toda vez que um médium se manifesta, ele se manifesta com a intenção do bem. Que eu não acredito que a pessoa que é médium, ela pode até ser iludida, mas ela não faz isso de propósito. Eu acho que todo mundo que é médium sabe o peso que carrega, sabe a obrigação que tem. Então, eu acho lindo essa coisa de mediunidade. Agora, não é fácil, não. Eu concordo com... Foi a Ana que falou, né? Acho que foi a Ana que falou que tem uma insegurança, que tem uma incerteza por causa disso, porque a gente vem com as dívidas, né? E a gente tem que quitar essas dívidas. Será que estamos sendo bons administradores para quitar essas dívidas, né? Para fazer o nosso monte crescer, em vez de ficar estacionado ou se arrasar mesmo, né? Eu achei esse estudo muito bonito, gostei muito. Tá de parabéns, Lucy e Márcio. Obrigada. Ô, Tereza, eu acho que você tem razão nesse ponto, porque é muito difícil a gente, nessa época atual, a gente ter esse comprometimento com a espiritualidade, como o Divaldo ainda tem até hoje, o Chico teve e tudo mais, né, com todo esse envolvimento material que nós temos à nossa volta, sabe? Tudo isso é muito difícil. A gente, muitas e muitas vezes, a gente se perde em pensamentos, em palavras, em obras, ainda de forma incoerente. Aí você fica assim, caraca, pô, não era para ter feito isso. Meu Deus do céu, cara... Mas aí você já
fez. Você já... Mas só essa capacidade de autoavaliação já é um progresso enorme. Porque vocês citaram aí o caso do João de Deus, ele se perdeu para a materialidade feio. Aí se perdeu para o vício feio, né? Porque ele veio com uma missão grandiosa. Ele era realmente um bom médium. Realmente ele era um bom médium. Mas ele se perdeu, né? Como no caso da doutrina, né? O Kardec veio com a missão de formular a codificação. Mas ele já tinha um substituto, que caso ele se perdesse... Era que era Barçanufo? Me fala aí quem sabe mais que eu. Leon Denis. Então, o Leon Denis já estava lá seguro para entrar, caso ele se perdesse. Sorte a nossa, ele não se perdeu, né? Porque deixou esse legado da doutrina espírita, uma codificação belíssima, né? E que ainda hoje os puristas da doutrina não querem nem sair dali, né? E não aceitam muito bem as colocações de Emmanuel, de André Luiz e desses mais percussores, né? Que tem que vir os percussores, né? As pessoas, a coisa tem que ir andando de acordo com a maturidade, né? De acordo com a maturidade. E eu achei lindo, muito bom. Você vê que o próprio Kardec ele falou que ele não disse tudo. A doutrina estava aberta a novos conhecimentos, mas a ortodoxia paralisa, engessa muitas vezes a doutrina, não deixa ela crescer, porque as pessoas ficam naquela, não, é Kardec na veia, isso e aquilo outro, etc, etc e tal, e a gente... Aí, quer dizer, as obras básicas estão vindo para... Lógico, o estudo está vindo para ajudar, tem que ser venerado pela fé e tudo mais. Lógico, mas quem começa a estudar as obras contemporâneas, você pega e você entra lá, ó. Você faz o link. É só você mergulhar dentro do estudo. Cada parágrafo, por exemplo, de Nosso Lar, que nós estamos trabalhando, eu tenho puxado dentro do Evangelho, eu tenho puxado dentro do Livro dos Espíritos, e isso só esses dois, que também eu fico maluca se for puxar mais, sabe? Porque se for mergulhar mais pelo Pentateuco, você consegue linkar o livro do Nosso Lar, que é o que nós estamos em pauta agora, você consegue linkar todo o livro de Nosso Lar a todos os livros da ordem do Pentateuco. Kardec. Você consegue linkar tudo. Kardec é a base. Agora, é lógico que o tempo vai passando, a ciência vai se descobrindo novas coisas. Nós temos um livro, o nome dele é O Problema do Ser e do Destino, visto 100 anos depois. Excelente livro. Que Leon Denis escreveu, né? O Problema do Ser e do Destino, e eles fizeram, vários estudiosos foram se atando a questões atuais, 100 anos depois. E nada ficou diferente, só as coisas, por exemplo, DNA, que não existia, uma série de coisas que foram mostrando a realidade que continua. A ciência vai comprovando. Então, quanto mais avança a ciência, mais comprova as leis da espiritualidade. Então, o próprio Kardec falou, se a ciência provar, vai com a ciência. Pela ciência. Porque o entendimento era outro. Hoje o entendimento já é provado, porque também as mentalidades estão suportando novas orientações. Porque você ia... Sério, quando eu comprei um celular, gente, eu quase desmaiei, achei que aquilo não existia. Era um tijolo desse tamanho, com a antena desse tamanho, que eu andava com aquilo assim, e dizia assim, de modernidade. Aí você fala, de modernidade.
Hoje em dia, todo um negocinho desse tamanho assim, hoje em dia nós estamos aqui, ó, no papo. Quer dizer, a ciência comprova, né, as coisas, as capacidades. Dizem, né, que eu li em algum lugar que diz que, por exemplo, lá em nosso lar, eles estão há mais de 100 anos na nossa frente em progressos tecnológicos. 500 anos na frente. Tem muitos anos aí na frente. Não, mas isso eu estou falando na beirola da entrada, tá? Porque nós temos ainda uma camada dentro do nosso lar. Tá? Aqui é assim, ó. Os pobrinhos ficam aqui na regeneração, entendeu? E no acolhimento. Aí a união divina já é outro particular, entendeu? Já é outra coisa. E é tudo nosso lar, meu filho. Mas o negócio vai subindo. Nosso horário está chegando, já passou. Chegamos. Nosso horário. Os amigos espirituais já me mandaram um WhatsApp. O Wi-Fi está ligado. Eu vou pedir, né? Primeiro agradecer a Lucy, ao Márcio, tá? Nada, a gente agradece. Muito obrigado, né, pelo trabalho de vocês, para todos nós. Com certeza, todos nós aproveitamos, né? E eu digo, a gente não fala apenas os encarnados, como também os desencarnados. Por isso que a gente observa que todo o trabalho, todo o nosso estudo, todo o nosso comentário, tudo, né, serve tanto para nós como os desencarnados, né, que muitas vezes até nos inspiram a tirar dúvidas, né? Não fiquem pensando que, às vezes, uma pergunta que é feita, que ela saiu assim, né? Pode ser sua, mas pode vir também pela inspiração. Mas como nosso horário está chegando, e o único, acho que não falou, foi o Alberto, eu vou pedir ao Alberto que faça, se ele quiser comentar algo bem rapidinho, mas eu gostaria que ele fizesse a nossa prece de agradecimento. Tudo bem, Alberto? Olá, meu amigo. Tudo bem, graças a Deus. Agradeço aí a Lucy, ao Márcio, a todos aí do grupo, os companheiros todos, que eu fiquei escutando, aprendi muito. Agradeço a vocês pela contribuição, da ação de cada um. Foi muito importante esse estudo, muito interessante, acrescentou muito. Então, a gente só tem que agradecer a todo o grupo pela contribuição de cada um, pelas observações pertinentes. Muito obrigado a todos aí, tá? Então, vamos fazer a nossa prece, elevando os pensamentos a Deus, o Senhor da vida, agradecendo ao Pai pela oportunidade dele, tão necessária, por permitir ampliar o nosso discernimento, nossa compreensão, permitindo entendermos melhor a nossa relação com o mundo do espírito, que a nossa doutrina permite isso. Agradecer a esses benfeitores que nos assistem, que generosamente nos orientam, nos inspiram, e agradecer também ao Mestre Jesus, que foi o que trouxe, pavimentou o caminho para que tudo se tornasse realidade. Então, a gente agradece a Jesus, a sua mãe, Maria de Nazaré, que está sempre acolhendo, sempre nos amparando, e a essa espiritualidade amiga. E temos que agradecer um ao outro pela contribuição, pela generosidade, né, da participação, das observações. Desculpado, mas eu hoje estou aprendendo com todos vocês. Então, muito obrigado. Todos agradecemos sempre a Deus e que possamos ter a oportunidade de darmos continuidade a esse estudo para o nosso crescimento. Que sejamos sempre inspirados no bom caminho para a prática, para a vivência da mediunidade. Assim seja.